Olá, o Mediajur Podcast, da sequência série de entrevistas sobre a COP30. Lembrando que o site mediajur.com.br já está com um canal sobre a COP30 e teremos uma cobertura especial sobre o evento que vai acontecer em Belém a partir do dia 10. Hoje temos aqui o estudante universitário, ativista socioambiental, Vinícius Mateu Costa, e comigo para comandar essa entrevista, o jornalista e ativista também ambiental, Tiago Itacarambi. Obrigado, Vinícius. Vinícius, é um prazer estar aqui com a gente nesse momento de pré-COP, né? A gente está indo para Belém, o Mediajur tá indo para Belém e começando a se apresentar aqui para a gente, para os nossos ouvintes e contar para nós como foi essa experiência nesse evento que você acabou de participar no mês passado. É a primeira cúpula de jovens aqui da Amazônia Legal. Como que foi essa experiência, Vinícius? Foi bastante interessante. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi bastante interessante porque foi a primeira cúpula realizada especificamente para a juventude amazonina. Eu tive a honra de representar o Mato Grosso junto com os meus colegas, que é a Maura e o Pedro. E lá a gente trouxe as problemáticas do nosso estado, que a gente já sabe quais são: o agronegócio, a mineração. E a gente trouxe também a questão da visibilidade para os outros biomas, além da Amazônia, que tem o Pantanal e o Cerrado, que são 3 biomas que o Mato Grosso carrega aqui. Então, a gente foi com esse compromisso de pautar isso com foco na juventude, que é a que mais sofre com as ações climáticas e são as que estão na linha de frente ao enfrentamento das mudanças climáticas. Vinícius, a juventude, né, que você está representando lá, você falou do instituto, né, Lala, e também o COJovem, que você também representa, ele já tem o seu espaço garantido para ser ouvido ali na COP? Como que vai ser essa participação no evento? Então, a COJovem foi a que realizou a primeira cúpula de jovens líderes da Amazônia Legal, e a Latin American Leadership Academy, que é a Lala, é a que eu vou estar representando como delegado durante a COP. A gente está em negociação para tentar um espaço na Zona Azul, mas a gente já tem uma programação quase fechada para participar de todas as programações ali na Zona Verde, principalmente com a sociedade civil e com os movimentos sociais. Então, a gente também quer participar dos eventos paralelos que vai ter lá durante a cidade, porque não vai ser só lá no hangar, vai ter vários outros, como na Casa Amazônia, que vai ter um almoço lá e alguns painéis com alguns especialistas. Então, a gente está buscando também fazer esse trabalho de base, porque é interessante ir na Zona Azul, sim, mas quando você vê de fora, você vê melhor. Então, tá ali com quem realmente, com a sociedade civil, com quem mobiliza e coloca a mão na massa todos os dias para o enfrentamento à crise climática em seus territórios, eu acho que é uma experiência muito importante. Então, a gente ainda está fechando essa programação, mas a gente quer aproveitar o máximo que der dos eventos. Eu acho que é legal como você trouxe, né, a Zona Azul, a Zona Verde, onde fica, né, toda a sociedade civil. Eu queria que você apresentasse a diferença para os nossos ouvintes, né, da Zona Azul e a Zona Verde. Ok. Na Zona Azul é onde ficam os governantes, geralmente chefes de estados, como presidentes, ministros, e é onde é negociado as metas climáticas, o financiamento climático. E geralmente algumas pessoas da sociedade civil conseguem um credenciamento para entrar lá e ouvir como ouvintes ou sugerir também, dependendo se ela tiver com uma delegação do governo, as questões que estão sendo pautadas ali. A Zona Verde é onde já tem os pavilhões que compõem empresas privadas, ONGs, a sociedade civil, que tem diversas atividades lá. Então, por exemplo, o governo do Brasil, vários ministérios estão fazendo atividades, várias ONGs estão ali com seus pavilhões também. E eu acho que seria isso. Você falou desse evento mês passado, a primeira cúpula, né, de jovens da Amazônia Legal. Teve algum encaminhamento, alguma coisa já que a gente consegue mostrar de concreto que nasceu desse evento, dessa experiência, que você contasse pra gente? Se teve alguma tratativa, algum encaminhamento que foi já deliberado? Sim, durante a primeira cúpula, a gente já foi com esse objetivo de criar uma agenda comum que a gente vai trabalhar durante o ano que vem e o final desse ano ainda. A gente também fez uma declaração para entregar para os tomadores de decisão assinarem
como compromisso com a juventude, com a Amazônia e com os territórios. Então lá eu pude ouvir também pessoas que vêm de comunidades quilombolas, ribeirinhas, que vêm de territórios como o meu aqui, dominado pelo agronegócio, e também a gente acabou pautando isso durante a declaração. E saiu também a frente parlamentar da juventude pelo meio ambiente, que é uma coisa bem interessante que inclusive um político lá de Belém já conseguiu introduzir isso dentro da Câmara lá. E também a gente teve presença também de alguns governantes daqui também. A Edna Sampaio esteve durante a cúpula lá. Ela assinou também a declaração. Então, é importante ver que a gente pode contar, pelo menos em pouca quantidade ainda, mas a gente tem alguns políticos que estão desempenhados para que isso aconteça. Porque, querendo ou não, quem toma as decisões, quem está com a caneta, são eles. A nossa parte a gente faz de ação, de incidência. E seria isso. Eu queria que você contasse, Vinícius, como que surgiu esse convite para você representar essa delegação, né, o nosso estado lá em Belém. Como que surgiu esse convite e que você também citasse, você falou dessa frente parlamentar. Você vê com bons olhos, ela pode ser replicada aqui no Mato Grosso? Sim, eu vejo sim com bons olhos. Antes de entrar na seleção, eu vejo sim com bons olhos. Inclusive, é uma coisa que eu quero trazer para cá. Eu já tive em articulação com alguns políticos. Na semana passada estava com o deputado Wilson Santos, onde também sugeri uma audiência pública para tratar sobre isso. E na questão da seleção, foi durante a pandemia, eu participei do bootcamp da Lala. Sobre liderança, foi uma semana, como era pandemia, tudo ficou virtual. Então, foi mais fácil de participar, aprendi bastante coisa com jovens da América Latina inteira. E aí, nesse ano, eu vi que eles abriram uma seleção interna para selecionar as lideranças que estão nessa área climática, ambiental. E eu decidi, falei, por que não, né? Eu já estou há algum tempo, desde do meu ensino médio, já pautando essas questões, e decidi aplicar e eu passei. Assim, eu fui um dos 7 delegados selecionados do Brasil inteiro, teve mais de 100 inscrições, assim, então foi bem concorrido, e eu fico muito feliz em estar representando a Lala, que abriu a primeira porta para que eu pudesse percorrer até aqui. Mato Grosso tem como carro-chefe da sua economia o agronegócio, né? Mas também tem esse setor tem muitas críticas por conta da questão ambiental que acaba influenciando na questão climática. O que vocês da juventude que milita nessa área socioambiental vão tentar levar lá na COP para tentar um equilíbrio nessa questão econômica e ambiental? Então, eu penso muito sobre isso, porque, querendo ou não, às vezes é um assunto delicado de se falar, principalmente no nosso estado, sobre o agronegócio. Mas também é o que a gente está vendo durante uma COP, né? O governo, querendo ou não, aprovou um PL da devastação que libera a questão da mineração, do desmatamento. Então, é uma coisa que a gente pauta, sim, com uma certa militância. A gente entende a importância do setor, mas tem como a gente fazer um agro mais sustentável, com uma emissão de carbono menor, com menor desmatamento. A gente tem tecnologia para isso, basta as pessoas que têm esse poder e que estão dominando o agronegócio abrir a mente para enxergar essas novas tecnologias e implantar nisso. Então, é sim uma pauta, porque, querendo ou não, a gente é o estado que mais consome agrotóxicos no Brasil, porque tudo sai daqui. Mas também a gente é o estado que a gente viu durante a pandemia o pessoal na fila do ossinho. Então, é meio contraditório. A gente é o celeiro do mundo, mas a nossa população ainda come veneno e passa fome, sabe? Então, são pautas que a gente precisa levar e são essenciais, porque isso afeta tanto a juventude quanto qualquer brasileiro. E falando em pautas, quais são os principais temas debatidos aí pelos jovens amazônidas? Quais são as principais pautas? Tem a questão da demarcação das terras indígenas, né? Já dou até uma dica, a Amazônia de Pé, eles estão com um projeto, com uma iniciativa popular, para demarcar mais de 50 milhões de hectares de terras indígenas. Então, você pode ajudar, pode ir lá pesquisar depois.
Então, a demarcação de terras indígenas, a questão dos rios também. Tem a questão, por exemplo, da lei da cota zero, que proíbe a pesca ali da população ribeirinha. E isso afeta diretamente o modo de ver deles, porque eles dependem disso para sobreviver. Então, é uma coisa que impacta. Tem a questão também da visibilidade para os outros biomas, como o Pantanal, que, querendo ou não, é pouco discutido quando se trata de clima, o Cerrado principalmente também. Nos últimos anos a gente viu o Mato Grosso com 3 biomas pegando fogo ao mesmo tempo. Então a gente tem uma rica biodiversidade, mas a gente está estragando ela porque a gente não tem esse olhar de cuidado com a natureza. Então essas pautas e a questão também do financiamento climático, porque querendo ou não tem como a gente querer fazer projetos, ações, trabalho de base com comunidades, sendo que a gente não tem o financiamento. Como eu havia comentado também, que só 0,76% do financiamento climático global chega na juventude. Isso é mais ou menos uns 14 milhões de dólares por ano. Então, isso não é nada comparado ao que a juventude necessita e precisa para continuar enfrentando a crise climática. Diante desse recurso aí que você falou do financiamento climático, que é pouco, eu queria saber, né, quais são os principais projetos assim, que estão em desenvolvimento ou que vocês pretendem implantar, né? Aí, a partir disso, como mostrar isso lá na COP para obter mais recursos. Eu falando aqui da realidade do coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Cap Clima, que nasceu durante o Seminário Nacional de Juventude e Justiça Climática, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente no ano passado, que a gente esteve na reconstrução do Plano Nacional de Juventudes, o coletivo inteiro lá em Brasília. A gente veio pautando algumas ações de base, como ir em escolas, fazer algumas palestras. Por exemplo, cada um do coletivo ali, às vezes, vai para uma atividade em Brasília ou para a Amazônia, em Belém, ou em Manaus, e a gente leva a força do coletivo para lá, a gente ouve o que a juventude está precisando nesse momento e a gente tenta replicar no nosso território. Então, a gente começa, claro, que sim, de forma simples, fazendo uma roda de conversa, um seminário. A gente também está nessa questão da captação de recurso para realizar eventos maiores com a juventude. E tudo isso, claro, depende do financiamento. Sem financiamento, querendo ou não, a gente faz um trabalho voluntário, porque a gente gosta e a gente quer ver o meio ambiente melhor, mas sabe, a gente precisa de dinheiro também para movimentar essas ações e fazer com que elas ocorram diariamente e não só de forma solta. Vinícius, que novas narrativas a juventude vai propor aí para discutir um futuro da Amazônia? Tem alguma coisa no radar de vocês, da juventude, que vai se comunicar para se posicionar no sentido de proteger mesmo e manter a floresta em pé, sabendo que essa geração, a gente sabe, né, que essa geração compra da Shein, de produtos assim de fast fashion, e qual é a narrativa que vocês vão propor, né, dentro aí desse coletivo formado? Eu penso que, primeiramente, os nossos governantes, quem está com a caneta na mão, precisa ouvir a juventude, sabe? Ouvir, dar espaço para a juventude falar, para os povos indígenas falarem, para as comunidades ribeirinhas falarem, porque como que você vai criar uma política pública para enfrentar a crise climática, sendo que você não ouve quem mais necessita dessa política, sabe? Então, primeiramente, eu creio que é isso, sabe? E, claro, também tem a questão dos saberes tradicionais, que isso se passa e vem se perdendo, porque, querendo ou não, com a destruição que está acontecendo no planeta, principalmente com essas comunidades que passam isso de pai para filho, de mãe para filha, vai se perdendo porque o povo está passando o trator, sabe? Então, para que essa identidade cultural de território permaneça, é necessário, sim, dar espaço, demarcar terras. Tem que começar pelo básico. Não adianta eu falar uma solução aqui, sendo que não está acontecendo nem o básico, sabe? De apoio, né? Esses coletivos que você fazem parte, tem apoio, assim, internacional? Você pode citar algum? De governos ou instituições? Então, do coletivo Cap Clima, a gente conseguiu
captar alguns recursos até o momento. Um edital da Amazônia de Pé, que ajudou a gente a fazer uma ação da virada cultural da Amazônia de Pé aqui no Mato Grosso, que aconteceu. A gente teve uma oficina de ballroom, se eu não me engano, foi na Casa das Pretas. Tivemos também ações dentro da UFMT, da Universidade Federal, como as questões culturais e também a coleta de assinaturas. A gente teve o Cine Debate também, pautando a questão do agronegócio aqui no Mato Grosso. Então, a gente faz essas ações com recursos de entidades que já fazem esse trabalho e querem replicar de forma territorial e local. E também agora eu também consegui, o coletivo conseguiu um financiamento de uma ONG internacional da Inglaterra para a gente pautar algumas ações com a juventude pantaneira. Então, é um projeto que ainda a gente está deixando porque ainda vai desenvolver e tudo mais. Mas vem novidades aí para incidência da juventude. Está sendo estruturado, né? Está sendo estruturado. A gente está esperando o recurso chegar e tudo mais. Ano que vem, a gente planeja executar esse projeto. E também, como você falou, né? Em relação ao agronegócio, a gente, né, bem sabe dos deveres e obrigações, né, do setor do agro. Tem alguma ação, alguma tratativa também relacionada ao agro para que a gente pode mudar esse cenário, trazer o agro para dentro também da discussão? Tem algum encaminhamento nesse sentido? Então, querendo ou não, eles vão estar lá durante a COP. Não só eles, como várias mineradoras e petroleiras, como a Vale, a Petrobras, que inclusive está perfurando a Foz do Amazônia em ano de COP. É bem contraditório isso, inclusive. Mas tem sim como. Como eu falei, das novas tecnologias, eles podem se adaptar. Como todo mundo vem se adaptando, tem a questão da mitigação também, reduzir os danos. Então, todo mundo pode colaborar, sabe? Mas aí, quando você olha para os números e para o cenário, por exemplo, Pará e o Mato Grosso são responsáveis por 91% da área garimpada do Brasil. Então, tem algo de errado, sabe? Para um setor tão forte, com muito dinheiro, não querer tomar essas decisões, isso aí já sabe... Vocês estão dialogando, né, com vários setores, né, como você falou, o agro, a questão da, né, o governo do estado, né, o governo também é um aliado dessa transição aí climática dentro desses ambientes, né? Tem relacionado também com as instituições públicas aqui do estado? Na verdade, eu não ouvi muito, que eu sou da área climática, eu não ouvi muito o nosso governo se posicionar em questão da COP. Eu sei que alguns dos nossos políticos vão estar presentes lá, pautando o que eles defendem, né? Alguns pautando o meio ambiente, a justiça climática, e outros pautando o que lhe interessa, né? Que às vezes é o agronegócio. Mas eu ouvi bem pouco. Mas claro que o governo deve ser o maior aliado, sabe? A questão da educação socioambiental é importantíssimo. Quando eu fico batendo na tecla de trabalho de base, é porque é onde tudo acontece. Querendo ou não, a gente vai crescer e a juventude e as nossas crianças de hoje que vão estar nos nossos lugares, que vão sofrer as consequências se a gente não tomar medida agora. Então, educar desde a infância a questão do meio ambiente, do cuidado, é muito importante. Então, para começar a ter um currículo ambiental dentro da escola, explicar o que é uma mudança climática, o que é uma COP, dentro da escola mesmo, lá do ensino básico lá, isso já ajudaria bastante, sabe? Nessa questão. Então, o governo tem esse papel e pode fazer isso. E é isso. Fica a dica de várias outras políticas que eles podem tomar. Por exemplo, o teu coletivo, né, o CAP Clima, né? E outros coletivos também, eles também podem ser parceiros para multiplicar a educação ambiental nas escolas? Tem algumas iniciativas em andamento de vocês? Sim, a gente vai mapear no ano que vem, está nos nossos planos, de fazer mais essa junção, porque a união faz a força, querendo ou não, juntar com outros coletivos para a gente fazer essa incidência e pautar a questão climática. Porque eu falo para vocês, assim, raramente a gente vê alguém falando sobre clima em Mato Grosso, principalmente Cuiabá, sabe? Então, a gente quer levar isso para as escolas, mostrar que o respeito ao meio ambiente. Claro que lá fechar a torneira é importante e tudo mais, mas tem toda uma questão por trás. Então, a gente tem que
de forma, claro, pedagógica e dinâmica, explicar isso para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então, vai vir bastante coisa ano que vem, que vai ser o ano do nosso coletivo. E você está indo para Belém, você já está preparado para ir para Belém? Quais são os planos para a COP30? Então, eu tô com uma agenda com a Lala, né, quem eu vou representar. Então, a gente vai participar das atividades da Zona Verde e a gente também está numa tratativa para entrar na Zona Azul. E a gente também está sendo convidado por algumas organizações, como a Casa Amazônia, para participar do painel, como eu falei. E a gente está buscando isso, porque, querendo ou não, a COP é um lugar de você fazer conexão, de você estar fazendo sua incidência lá, trocando e-mail com o pessoal, LinkedIn, para você, querendo ou não, por exemplo, vai que eu acho um investidor lá que queira investir no coletivo Cap Clima e traga recursos para cá para a gente fazer uma incidência maior na área ambiental, sabe? Então, eu vou com esse olhar mais para o financiamento, para fazer conexões, para ouvir também bastante, porque a gente vai ter diversidade lá do mundo inteiro e também do território brasileiro, principalmente da região norte, que é uma cultura muito rica. Eu estive lá em Belém no começo do mês passado, então lá é surreal de incrível, é uma energia surreal e eu estou com bastante expectativa para a COP. Além das articulações, né, para serem ouvidos, tudo, existe algum tipo de mobilização programada, tal, para... Eu não parei para ver, mas eu sei que vai ter a Cúpula dos Povos e também vai ter a marcha das mulheres durante a COP, vai ter a greve pelo clima também. Então, são mobilizações que são mais coletivas e tudo mais, que reúne geralmente bastante pessoas. Então, a gente vai tentar marcar presença em todos esses espaços, porque são os espaços onde a juventude está, onde as pessoas minorizadas estão e é onde eu quero estar também para somar nessa luta. Então, existe bastante mobilização, existe vários eventos paralelos à COP, à pré-COP, como foi a cúpula, e aí seria isso. Eu queria que você relatasse, Vinícius, como a juventude é impactada, né, pelas questões climáticas. Eu queria que você materializasse isso, né? Como de fato as questões climáticas atingem o jovem. Isso, eu creio que começa no transporte público. Quando você pega um transporte público sem ar-condicionado ou o sol mesmo aqui de Cuiabá. Aqui sempre foi quente, mas a temperatura está aumentando por conta das mudanças climáticas. A gente viu no Rio Grande do Sul o que aconteceu lá, das enchentes, e qualquer lugar que chove e você vê que está chovendo muito, você pode ter certeza que quem vai ser afetado vai ser o pessoal da periferia, vai ser a juventude da periferia, quem mora na periferia, quem mora na favela, porque lá que não chega o essencial. Quando a gente fala, tem a questão da transição justa, né? Que é uma forma igual de você promover essa transição verde. E a gente não vê isso acontecendo, sabe? Na favela, o pessoal sofre com isso diariamente. E, geralmente, quem mora na favela, a gente sabe quem é a população preta. Então, falar de justiça social e ambiental, a gente tem que falar sobre os recortes que existem na nossa sociedade, de quem mora na periferia, quem são aquelas pessoas, de onde elas vêm, a situação econômica delas, e que a gente entende como que isso vem afetando a nossa população. E que mensagem você deixaria aí que mensagem você deixa para nós nesse momento aí inspirador, né, sua primeira COP, e que mensagem você vai levar aqui do Mato Grosso para Belém e já nos agradecendo a tua presença e dizer que a gente se coloca à disposição, o Mídia Ju está com esse podcast, a gente vai estar fazendo toda essa cobertura durante a COP lá em Belém, e que mensagem você vai deixar lá para... Então, eu vou com a intenção de levar essas vozes que o mundo e os nossos governantes insistem em ignorar, das pessoas minorizadas, o pessoal da periferia, a juventude do Pantanal, a juventude do Cerrado, que sofre com isso, e a juventude da Amazônia, que sofre com isso diariamente. Então, eu quero fazer essa incidência, eu quero ouvir e também participar do processo para o mundo mais sustentável, mais verde, onde a gente tem um bem-estar maior. Então, eu quero ir com isso. E também buscar, claro, financiamento para a gente dar andamento dos nossos projetos aqui, porque sem a ação de base local,
nada disso acontece. Então seria isso. E eu também fico à disposição, eu vou estar durante a COP, caso você precisar de alguma coisa, eu fico à disposição. É isso, obrigado, Vinícius, pela participação aqui no podcast, né? Sucesso para você lá em Belém, né? Obrigado, Thiago, né? Esse foi o nosso último podcast pré-COP, né? E agora a gente vai fazer a cobertura lá direto de Belém, né? A gente vai terminar as reportagens aqui, fazer a cobertura de Belém e depois estaremos aqui fazendo uma avaliação, né? Fica já o convite, Vinícius, para depois da COP você também vir fazer uma avaliação da sua participação e do que você trouxe pra gente. Claro, fico totalmente à disposição. É isso, a gente se vê no site mediajur.com.br com a nossa programação especial sobre a COP30.